Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal do oitavo ano. Seguinte, hoje aula sobre um dos momentos que praticamente mudaram o mundo inteiro, certo? E ainda hoje muda, certo? Que é o que? A Revolução Industrial. Aí você me pergunta, professor, mas por que revolução, certo? Esse é um contexto que diz o quê? Que é um momento que vem para mudar de forma significativa a vida das pessoas, numa cidade, num estado, num país, certo? E no nosso caso aqui, o mundo inteiro, né? Bem, agora sim, a questão é, a gente tem que observar, certo? Quem é que comandava a bagaça, quem é que mandava no mundo, quem é que saiu na frente, quem é que saiu depois, certo? Ou seja, veja só, certo? Aí a gente pensa, mas professor, como fulano conseguiu isso? Como fulano conseguiu aquilo? Certo? Simples. Veja só, quem saiu na frente e quem a gente estudou no outro capítulo, certo? Na outra parte, que digamos, a gente pode ligar uma ou outra. Elas estão intrinsecamente ligadas, porque uma coisa aconteceu e pulou para outra. Ou seja, depois da Revolução Gloriosa, as coisas começaram a andar muito rápido na Inglaterra, que é um dos berços, certo? Ou o berço da Revolução Industrial, certo? Veja só, certo? Veja só, simples. Primeiramente, certo? Antes, certo? Quando existia o absolutismo, depois o absolutismo de fato, certo? E a Inglaterra, ela passou a ser uma, uma monarquia parlamentarista, certo? Vocês lembram que o parlamento, na época, lá de Carlos I, Henrique VIII, esses caras, certo? Quem mandava, quem mandava praticamente, certo? Era o rei. Só que depois aquele negócio que eles fecharam o parlamento, abre o parlamento, fecha o parlamento, certo? E a burguesia, ela que iria ficar no poder. Porque, ou seja, com a manipulação do rei, certo? Ou o rei mandando em tudo, tomando conta de tudo, não tinha, certo? Com, digamos, a burguesia alcançar o patamar que eles queriam, certo? Então, a partir do momento, certo, que a Inglaterra ela se torna uma monarquia parlamentarista, ou seja, quem era a maioria lá no parlamento? Isso, a burguesia, certo? Então, daí começa o processo, certo, que vai mudar tudo. Ou seja, antigamente você fabricava uma bota, duas botas, três botas, certo? Ou seja, você ia ganhar o que era suficiente para você. Agora não. A coisa mudou. Começam a aparecer as grandes fábricas, a indústria, certo? A divisão do trabalho, a mecanização do trabalho para agilizar o trabalho. Ou seja, enquanto eu, como o sapateiro, ou eu como ferreiro, ou eu como outra função do comércio qualquer, certo? Eu fabricava em pequena escala, agora as coisas elas vão ser fabricadas em larga escala, certo? Então, ou seja, para quê? Para que eu possa produzir mais num curto espaço de tempo, para que eu possa vender, para que eu possa lucrar, certo? E também aquela questão, né? A acumulação de capital. Eu quero ganhar, eu quero ganhar, eu quero juntar, certo? Sem essa forma de comércio que, digamos, totalmente diferente e, logicamente, hoje nova, que nós temos hoje, certo? Que é o capitalismo globalizado, aquele negócio todo. A visão, certo? De mercado, o livre comércio, certo? Tem essa diferençazinha aí. Nessa época aí, beleza. Ou seja, eles queriam
pegar a matéria-prima, produzir determinado objeto para poder vender, certo? E vender ou aos seus parceiros comerciais ou nas suas colônias, ou seja, era lucro certo. Entendeu? Então, dentro do livro de vocês, para a gente não ficar voando, na primeira parte ali, certo? Ele fala justamente sobre essa evolução da Inglaterra, certo? Porque, veja só, como você acho que deve ter pensado agora, sim, mas isso ainda não entendi, o que é que tem a ver? Simples. Na Revolução Gloriosa, certo? Que não teve esse negócio lindo todo, apesar que uma coisa boa é que ninguém matou ninguém, certo? Mas tem a questão dos cercamentos. Ou seja, o que era comum, certo? Você tinha sua lavoura, você tinha suas coisas, você trabalhava, logicamente, né? Trabalhava por subsistência, certo? Para sobreviver, e o restinho ali que você tinha, você negociava, certo? Mas só que os caras, nesse momento aí, os caras foram espertos, porque desde a época de Henrique VIII, o que Henrique VIII fez? Primeiro, instituiu a religião anglicana lá como sendo a principal religião, né? E vocês sabem, né? A Inglaterra, nesse momento, é protestante. Acho que até hoje a maioria das pessoas lá são protestantes, certo? Uma minoria católica. Então, aí você fica, mas tô meio enganchado, professor. Como é isso? Simples, certo? Henrique VIII, ele pegou, ele não meteu a mão nas coisas da igreja, certo? No, digamos, se afastou da igreja, criou a religião dele. Então, e dentro da religião dele, a religião calvinista, certo? Ou seja, ela não é contra você ganhar seu dinheiro, você prosperar, você poder cobrar juros. Nada disso. Então, ou seja, então, você acumular riqueza, você conseguir uma grana, não é pecado, você não vai para o inferno, certo? Aí, ou seja, daí essa ideia. Aí os caras pegaram o quê? Cercaram tudo e botaram quem morava lá para correr. Olha, tu morava aqui e tal, tu não tem documento, então perdeste tua terra. Sua terra agora é minha. Acabou-se. Fechou cercamentos para criar ovelhas, certo? Ovelhas que sua lã, que era um dos principais coisas da Inglaterra, certo? Forma de comércio e tudo mais. Ou seja, para quê? Para a indústria têxtil, certo? Para fazer linha, para fazer tecido, entre outras coisas. Entendeu? Aí, ou seja, certo? Isso começa uma bola de neve, certo? Deixa eu ver, burguesia no poder, certo? Revolução Gloriosa, é isso aí, vamos continuar, certo? Entre outras coisas, aí, a Inglaterra também, certo? O território dela tinha tudo que ela precisava. Primeiro, por conta dos cercamentos. Ela tinha a lã, ela tinha carvão, certo? E ela tinha algodão. Peraí. Algodão. Lembra que eles, lá atrás, eles mandaram o pessoal morar, certo? Lá na Terra Prometida, certo? Do Destino Manifesto, certo? Estados Unidos, que, quer dizer, agora não se chamava Estados Unidos, certo? Era Nova Terra, Nova Inglaterra, entre outras coisas, certo? Depois, o que a gente vai ver daqui a pouco é que ele vai ser Estados Unidos da América, certo? Depois de muita se liberta da Inglaterra e tal, a bala como no centro, um tiroteio danado, daqui a pouco a gente vê, tá certo? Aí você, sim, professor. Aí eles simplesmente, olha, mecanização, algodão, carvão, ovelha, terra,
uma frota naval, que eram os melhores navios do mundo, que a Inglaterra era chamada rainha dos mares. Então, ou seja, o progresso dos caras fechou, cara, tá certo. Né? Então, ou seja, só poderia crescer, ser grande do jeito que ela foi e do jeito que ela é. Certo? Bom, enfim, veja só, essa questão, certo? Da matéria-prima, do algodão e etc e tal, dos cercamentos, aconteceu uma coisa. Como eu disse, tipo, eu não diria que é certo isso acontecer, mas muitas vezes uma coisa puxa a outra, certo? Então, nessa questão da Revolução Industrial, a gente vem ver que as pessoas que moravam no interior, que trabalham na agricultura por subsistência, certo? Ou mesmo outros pequenos comerciantes ou outras pessoas que estavam sem emprego, começam a migrar, certo? Começam a migrar para os grandes centros, para onde estão as empresas, para onde estão as coisas. Foi bom? Foi. Foi ruim? Muito. Professor, mas como? Como assim? É o seguinte, você tinha sua terra. Você trabalhava para você. Certo? Se não dava para vender, você ia comer. Na cidade é outra coisa. Certo? Na cidade você vai ter que ter uma casa. Vai ter que alugar uma casa, um quartinho, um cortiço. Vai ter que se virar. Outra coisa, certo? Não sei se eu já tinha falado para vocês, mas falando agora. Outra coisa, as condições de trabalho eram insalubres. Certo? Ou seja, chegou um momento que, e vocês vão ver, que aquele negócio, não só os homens trabalhavam, mulheres trabalhavam, crianças trabalhavam, certo? Quase 20 horas por dia. Não era feito hoje, não. 8 horas por dia. Não. Ó, pessoal, certo? Daí, com essa questão das pessoas indo para lá, é que nasce a questão da formação do proletariado, certo? Ou seja, certo? As pessoas que praticamente trabalhavam, certo? Por suas famílias, trabalhavam para sobreviver, porque não tinham direito trabalhista nenhum. Depois, né, que aconteceu, a formação e tal dos sindicatos, aquele negócio todo, depois de uma confusão que eu vou dizer aí, certo? Aí, vamos para cá, certo? A jornada de trabalho, que eu já falei, certo? Que era 16, 20 horas, ou até quanto o povo aguentasse, para você ter uma ideia, certo? Depois foi convocado, como eu já tinha dito, certo? Mulheres, crianças e tudo mais. Inclusive, uma triste curiosidade, né? Que ali no meio do trabalho, nas máquinas de TA e tal, não sei o que, separar a lã, aquele negócio todo, as máquinas, elas, volta e meia, elas davam prego. Então, pensa aí, quem é que ia consertar a máquina? Quem é que podia entrar lá dentro? As crianças. E aconteceu muito de criança perder um dedo, 2 dedos e até a mãozinha, certo? Ou mesmo morrer por conta de febre, ou de fraqueza, ou fome, porque não tinha esse negócio tão de hora para comer, não. É trabalhar e trabalhar. Se deu tempo, deu para comer. Se não deu, já era, certo? Né? Outra coisa que eu esqueci de dizer
é que nesse momento aí, certo? Londres, Liverpool, Newcastle, praticamente os bairros periféricos, certo? Se a gente pode chamar de bairro, né? Eram praticamente favelas insalubres, cheia de lama, cheia de sujeira, não tem encanamento. Era uma desgraça. Ninguém pensa que é lindo, que era lindo, maravilhoso, não. Certo? O negócio era punk, cara. Se tu queria trabalhar, tinha que trabalhar, não existia outra, certo? Outra opção, certo? Nesse momento agora também começa essa questão que, digamos, é até revolucionária, certo? Porque antes o cara que fazia uma mesa, uma cadeira ou uma bota ou enfim, qualquer outro bem de consumo, certo? Já que ele fazia tudo, agora não. Agora ele é responsável por uma parte, porque tinha essa divisão do trabalho. Tanto é que acontece um negócio, né, que é a alienação do trabalhador, certo? Que, digamos, ele está fabricando um automóvel, sei lá, um fogão, alguma coisa, certo? Ele está tão acostumado ali, tão regrado naquilo ali, que quando ele vê um fogão, sei lá, qualquer bem de consumo já pronto, ele não consegue entender onde é que está o que eu fiz, como é que isso funciona, entendeu? Né? Inclusive, vocês vão ver isso, certo? No filme de Charles Chaplin, certo? Tempos Modernos, que eu amo de paixão aquele filme, certo? Vê se assiste, beleza? Certo? A urbanização, certo? A questão da organização das cidades, a retirada de pessoas, inclusive, né, aqui no Brasil, quando começou a se organizar as grandes cidades, ou cidades na época, digamos, não tinham o tamanho que elas têm hoje, né? Tipo São Paulo, Rio de Janeiro, entre outras capitais, certo? Né? Que foi a questão de tirar todo mundo e colocar em outro lugar, né? Foi assim que começou a nascerem as favelas, certo? Daqui a pouco eu digo uma coisinha que é muito legal e interessante, certo? Então é o seguinte, você professor, né, no meio dessa desgraça todinha, ninguém ficou mordido, cara, ninguém se revoltou. Se revoltou. Aconteceram várias coisas, várias confusões, certo? Inclusive, esse é o momento que os trabalhadores começam a se reunir, certo? Para quê? Para se formar os sindicatos. Reivindicar melhores salários, menor jornada de trabalho. Aí, vê só. Daí que vem a questão do ludismo e do cartismo, certo? O ludismo vem de um cara que pirou o cabeção, certo? Aí você, professor, mas por que ele pirou o cabeção? Ele não estava trabalhando? Ruim por ruim, não é melhor estar trabalhando do que não estar trabalhando? Lógico, mas veja, daí que vem a questão, certo? Todo esse processo, certo? Tinha um maquinário, vamos dizer que é o maquinário A. Os primeiros, né, a vapor, etc, XWY, mas a coisa foi mudando. As máquinas foram sendo melhoradas, certo? Daí é que aparece as máquinas B, melhores,
que inclusive daqui a pouco vão aparecer as máquinas, digamos, C, usando energia elétrica mais rápidas, etc e tal. Então, ou seja, se 5 pessoas operavam uma máquina, 5 ou 10, agora só 5 ou 4 operam aquela máquina. Então, dizendo eles que as máquinas estavam tomando seus empregos, então esse cara aí, Ned Ludd, certo, se revoltou e começou a quebrar, sabotar as máquinas da empresa, certo? Não apenas ele, esse movimento se espalhou, viu, pessoal? Agora aqui foi duramente reprimido, certo? Gente foi presa, condenada à morte, o negócio foi sério, viu? Mas aí já tinha despertado outra consciência nos caras, certo? Que inclusive aparece um negócio chamado cartismo, que ou seja, eram agora, nesse momento, os caras mandando cartas, certo? Para os donos de empresa ou mesmo governantes, certo? Exigindo melhores condições de trabalho, mais direitos, certo? Nada mais justo, certo? E outra coisa, começam os movimentos grevistas, beleza? E nesse meio, certo? Nesse meio aí, começam a surgir várias ideias, viu, pessoal? Certo? Inclusive o marxismo, certo? De Friedrich Engels e Karl Marx, certo? E entre outras ideias que começavam a permear a cabeça do povo, o anarquismo, entre outras coisinhas que vão surgir daqui para frente que vocês vão ver. E dentre esse povo aí, e dentro desse movimento aí, é que vai culminar, certo? No movimento imperialista, certo? Que, ó, dividiu ou subdividiu o mundo para as maiores potências, que futuramente depois vai gerar um grande conflito, certo? Que, ou seja, foi a Primeira Guerra Mundial, beleza? Deixa eu abrir um aspa aí, um parêntese, digamos assim, certo? Logo aqui nas primeiras páginas do livro de vocês, certo? Ele fala o seguinte, logo aqui na abertura, vocês veem um braço mecânico, certo? Tá vendo? Pronto. Ah, você, professor, mas o que é que tem a ver? Veja só, a gente não teve do século XVII essa revolução industrial? Teve, não teve? Beleza. Mas aconteceu mais duas. O que é que eu acabei de falar? Primeira Guerra Mundial, não foi? Pronto. Certo? Com esse movimento da indústria de fabricação, de venda e compra, vende, domina fulano, solta Beltrano, prende fulano, certo? Investe em tal país, domina tal país agora é tua colônia ou neocolônia, certo? Então os negócios têm que ser vendidos, eu quero vender. Surge daqui para frente, um tempinho à frente, aquele negocinho que seu pai, seu avô, seu tio, seu vizinho, enfim, nós utilizamos de uma forma ou de outra, sendo um transporte público. Opa, dei a dica, ou seja, o automóvel, né? Que inicialmente era movido a vapor e depois veio a ser movido a óleo e depois gasosa, para a descoberta do petróleo. Beleza?
Então, ou seja, a segunda justamente é essa revolução, essa mecanização, né, do transporte privado e público, ou público e privado, certo? E também, o que eu disse, a questão das guerras, certo? A indústria, certo? Balística, certo? A indústria bélica, certo? A outra nos diz respeito diretamente, certo? Ou seja, começou em 1970, no nosso passado próximo, viu? 1970, lá atrás, mais próximo a gente, certo? Que foi a Revolução Digital, certo? Ou seja, a questão do computador, os primeiros indícios, os primeiros projetos de computadores, de máquinas, entre outras coisas. Ah, você, professor, mas sim, e daí? Parou? Não, nós estamos vivendo ela. E nós estamos prestes à quarta revolução industrial, certo? A revolução 4.0. Ou seja, a grande, ou acho que a gente está vivendo da terceira para a quarta já, bem pertinho, que é o quê? A automação, certo? Ou seja, a inteligência artificial, ou seja, robôs. Robôs fabricando, robôs dirigindo, robôs mandando mensagem para você, como mandam já hoje em dia. Ou você pensa que é um doido que está lá numa sala trancado, feito um escravo, mandando mensagem para você pelo Google. Negativo. Isso já é inteligência artificial. Dependendo do celular que você tenha, o que você perguntar, ele vai responder para você, vai dizer para você, vai pesquisar para você, vai resolver para você. Certo? Isso é espetacular, porém assustador. Lembram a questão do ludismo e do cartismo? Está acontecendo hoje. Muitas pessoas já perderam seus empregos, certo? Por ou não se adequarem ou não serem mais necessários. Você tem um robô que descarrega o caminhão, você tem um robô que guarda as coisas na prateleira, você tem um robô, uma inteligência artificial, que está lá cuidando do estoque, dizer o que tem, o que não tem, certo? Ou seja, é uma questão de tempo. Daqui para os meus cabelinhos ficar branco, ou que eu vá para o andar de cima e que seus cabelinhos estejam brancos, vocês vão ver robô em tudo quanto é canto. A inteligência artificial. Certo? Pessoal, por enquanto, certo? É só isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, certo? Tamo junto. Tô aqui. Beleza? Abraço, saudade. Tchau.